Provavelmente você já ouviu a história sobre a reg que morreu. E se você está tempo suficiente nesse ramo, você já viu essa história várias vezes. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar por que a reg sempre volta e volta mais forte. Nós vamos entender definitivamente o porquê ela está aqui, qual o valor dela, e você vai entender tintim por tintim o que é uma reg híbrida. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, caras. Eu preparei um exemplo aqui bem fácil de entender, então não importa se você entende essa linguagem aqui, se você entende de fato programação, etc. Mas antes de entrar nesse exemplo aqui, onde a gente vai explorar os diferentes métodos de busca para alimentar a nossa LLM, nós vamos mergulhar na ideia central, porque aí tudo vai fazer sentido. Então, vem aqui comigo, tá? Você já está acostumado, provavelmente, à ideia de contexto, engenharia de contexto, gerenciamento de contexto, ok? Então, o que a gente vai fazer hoje é enriquecer esse contexto com a informação correta, para então a nossa LLM gerar a resposta apropriada. Beleza? É basicamente isso. Show de bola. Então, como funciona? Chega lá seu cliente, faz a pergunta, beleza? Existe um processo de busca e essa busca podem ser de diferentes métodos e a gente vai discutir ao longo do vídeo, tá? E o seu prompt é enriquecido tanto com a pergunta do usuário, com a busca que você fez. Então, vai funcionar mais ou menos assim, tá? Você tem lá seu prompt e vai funcionar mais ou menos assim. Você é um assistente e deve responder, barará, barará, e vai ter informação. Essa informação buscada. Essa informação é muitíssimo importante, porque você já entende o que é engenharia de contexto. A sua LLM é altamente dependente do dado que entra. E a gente vai fazer com que o dado entre aqui dinamicamente. A gente vai, dependendo da pergunta feita, botar um dado aqui dentro. É isso que vai acontecer e a sua resposta é ancorada, tá? O que é ancorado, Ronald? Eu nunca ouvi esse termo. Existe um termo chamado grounding, tá? E é exatamente disso que a gente vai mergulhar aqui. Para fazer grounding, existem diferentes métodos, tá? E o que é um grounding? O que se parece em grounding? Se você já usou qualquer ferramenta de pesquisa, por exemplo, ele bota a citação, por exemplo, né? Você está fazendo uma pesquisa e você quer uma citação. Isso se chama grounding. O grounding não necessariamente tem a citação aparente, mas o que a gente vai fazer é dar a resposta baseado numa informação que a LLM não tem acesso naturalmente, seja uma busca web, ou seja, um documento proprietário, um documento de negócios. E é aqui que está o valor para a criação de soluções. Beleza? Show de bola. Tá. Então, vamos lá. Busca web. Então, se você pode botar uma ferramenta web junto com a sua LLM, ele vai na internet buscar a informação e vai devolver ali a informação em si que vai entrar no teu contexto. Qual o problema disso? É um conhecimento público e não é um dado privado. Então, ele tem casos de uso limitados. Provavelmente, se você está criando algo proprietário, a busca na web é algo opcional, correto? Beleza. Mas se você está criando uma ferramenta que seja de busca, essa é a tua alternativa. Mas você vai ter que curar o dado de alguma maneira. Você não vai poder pegar de qualquer fonte, né, de dados. Você vai ter que curar a lista de fontes de dados. Mas beleza. Não é o tópico aqui. Vamos entrar agora aqui no filé. Vamos lá. grep, tá? Busca de documentos. Eventualmente, você vai ouvir alguém falar assim, eu substituí minha reg por busca de documentos, tá? Só que existem casos e casos, né, caras? Se você está fazendo algo pequeno, por exemplo, você tem algo aí, né, um editor de código, você está fazendo um concorrente do Cursor, por exemplo. Fazer uma busca literal para problemas de dados, né, para problemas de programação, é viável, é factível. Muito porque, provavelmente, seu repositório não é gigante, né? E a segunda coisa é que você, de fato, consegue fazer busca literal. Então, vamos lá imaginar. Busque essa fonte de dados aqui com esse nome. Ele vai lá achar. Você pode até fazer uma expressão regular, né? E ele vai conseguir, de fato, pegar o dado que ele precisa lá, o nome do arquivo, e jogar isso na janela de contexto. Então, ele vai resolver o problema ali de geração ou alteração de código, ok? Só que, no longo prazo, esse tipo de busca aqui não escala, tá? Então, agora a gente vai dar uma olhada de fato de como o grep funciona, de como essas ferramentas funcionam, beleza? Show de bola.
Aqui está o exemplo, tá? Vou imaginar que esse aqui é o nosso documento, tá bom? Se você já tem familiaridade com linha de comando, você sabe o que eu estou fazendo aqui, então tenha paciência, porque existem amigos aqui que talvez nunca viram isso aqui, beleza? E a gente está usando o grep, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando buscar uma palavra literal, tá? Dentro dessa frase aqui, tá? E você vê que ele encontra a frase ali muito facilmente, né? Então, não pode ser gelado, suas penas são brilhantes demais. Então, a gente está buscando por penas, beleza? E ele encontra a correspondência na frase e me retorna a frase. Nesse segundo caso aqui, a gente está procurando por pássaros. E você pode falar, Ronald, mas pássaros existe na frase anterior. Só que a gente não passou o acento, tá? E se você cria aplicações de IA, você sabe que o seu cliente, muitas das vezes, digita errado, né? Isso é algo básico desse tipo de solução aqui. E nesse caso, ele daria não encontrar, ok? Então, o grep tem as suas limitações tanto na busca quanto em escala. Ronald, o que você está falando em escala? O que não escala? Então, vamos lá, vem comigo aqui, tá? Se você nunca viu esse gráfico aqui, nunca viu esses termos aqui, não se preocupe, porque eu vou explicar agora. Se você quer, de fato, desenvolver soluções que usem dados, principalmente, como uma reg, eventualmente você vai ter que conhecer isso aqui e eu recomendo aula de estrutura de dados, beleza? Mas, vamos lá, tá? O que o grep vai fazer, tá? Ele é esse cara aqui, ele vai se assemelhar a esse cara aqui, tá? Linear, O de N. O que isso implica, tá? À medida em que o teu arquivo, o teu documento crescer, a tua computação cresce de maneira linear, tá vendo? Quanto mais arquivo para buscar, mais computação é requerida, beleza? Então, o que você vai ter? Meu arquivo tem 10 KB. Beleza, funciona. Meu arquivo tem 1 GB. Ele vai aumentar proporcionalmente. Meu arquivo tem 10 GB. Aí você começa a ter um problema, correto? Além disso, quando a gente está lidando com LLM, se você tem um documento muito grande, você vai pegar o documento inteiro e jogar na janela de contexto, você vai ter o problema de que a LLM vai consumir mais tokens quando você mandar a requisição. Mais tokens significa mais gasto para você. E a única coisa que você quer ver aumentando assim é a tua paz, tua satisfação, tua conta bancária, e não a quantidade de grana que tu gasta na cloud, correto? Beleza. E se você está fazendo um negócio, você quer que ele seja assim, na melhor das hipóteses, né? Eventualmente. Quanto mais cliente você bota, ou quanto maior o valor do input, a despesa não cresce, tá? Então, você consegue atender muitos clientes ou atender muitas soluções, mantendo o teu custo controlado, beleza? Então, a gente quer manter o custo controlado, ao mesmo tempo que a gente pode atender mais gente. É assim que faz dinheiro, cara. É assim que escala a solução. Se você vem de um background não técnico, e está entrando nesse ramo, você precisa saber dessas coisas simplesmente porque isso aqui é um conhecimento básico, tá? O jeito de fazer dinheiro com computação é criando soluções que escalem, beleza? Um dos jeitos principais. Você vai ter vários usuários a mais, vai resolver o mesmo problema várias vezes, a um custo controlável. É aqui que está a alavanca de crescimento, beleza? Show de bola. Então, você já sabe o porquê o grep tem suas limitações. Agora, show de bola. Show de bola. Então, Ronald, como que a gente resolve isso? Tá? A reg se propõe a resolver esse problema de uma outra maneira, inicialmente, né? A reg que morreu, né? Ela iniciou com busca semântica. O que é uma busca semântica? Então, vamos lá no nosso exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui, algumas frases, tá? E esses aqui seriam os nossos documentos. Pense nos nossos documentos aqui, beleza? Eu criei 2 tipos de busca aqui e a gente vai usar ambas aqui. A primeira, essa BM25, é uma busca por palavra literal, beleza? E a outra é uma busca semântica. E você vê aqui que eu já executei. Eu procurei pela palavra falcão, correto? Se você notar aqui no texto, eu tenho a palavra pássaro em algum lugar aqui e eu tenho a palavra pardal, mas eu não tenho a palavra falcão. Então, se a gente busca de uma maneira literal a palavra, nesse cara aqui ele não vem naturalmente, mas você percebe que eu achei correspondência na palavra falcão. Isso é uma busca semântica. Você vai procurar por significado e não necessariamente pelo valor exato. Beleza? Ok, Ronald. Mas isso traz um problema. Qual é o problema?
ele tem muita dificuldade com valores exatos, tá? Então, se eu botar, por exemplo, um número de CPF e tentar fazer uma busca semântica, provavelmente você vai ter muita dificuldade em recuperar esta informação, beleza? Show de bola. Essa foi a regra inicial, foi como a gente começou a fazer, foi como muitas pessoas obtiveram sucesso. Mas, como eu digo, esse ramo aqui não é para aventureiros, são para pessoas que querem continuar evoluindo, estudando e crescendo, porque tudo está evoluindo muito rápido. E você só tem a opção de fazer e continuar fazendo e evoluindo assim que as técnicas evoluem. Então, esse é o caso clássico aqui de técnica que evoluiu. Beleza? A regra híbrida resolve exatamente esse problema, com busca semântica e busca por palavra-chave ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho esse bando aqui de documentos, né, que eu criei, e você vê aqui que eu não estou usando nenhum framework em especial, cara. Eu não estou usando nenhum banco de dados. São só ideias, são só conceitos, tá? Obviamente, quando você for implantar aqui, você vai usar um banco de dados que te fornece essas ferramentas. O que eu fiz aqui foi programar na mão, porque era mais fácil para mostrar, beleza? Senão eu não conseguiria mostrar os detalhes para vocês. Mas você não precisa saber necessariamente isso que eu sei aqui para programar. Se você é engenheiro e quer programar, beleza. Mas se você está em outros níveis desse negócio aqui, você precisa se concentrar nas ideias centrais. Porque senão você nem conseguir contratar o serviço apropriado, você vai conseguir, tá? Beleza? Show de bola. Você nem vai conseguir definir o que você quer. Esse é um problema clássico que eu vejo na consultoria, tá? E que eu ajudo empresas a resolver, se você tem interesse, o link está aí, tá? Beleza, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui baseado nesses documentos, fazer uma busca, tá? Tanto com a busca BM25, que é a busca por palavra-chave, a gente vai fazer uma busca semântica e o segredo da regra híbrida é combinar essas duas respostas de uma maneira que a informação vencedora saia dali e entre na LLM, beleza? Então, a gente está se preocupando com o R da regra, tá bom? A gente vai dar o A, que a gente vai aumentar, e ela vai gerar lá. Então, é o RAG, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Fiz a consulta pela palavra chefe, tá bom? Então, lá no meu documento original, existe a palavra chefe, tá? E o que eu fiz aqui foi normalizar para tanto a palavra letra maiúscula ou não, seja a mesma coisa, porque no fundo né? Então, beleza. Então, estou cansado chefe. E você vê aqui que na busca semântica, né? A busca por significado, ele também encontrou a palavra chefe. E no final, a nossa regra híbrida responderia isso aqui pra gente, tá? Ele achou as frases correspondentes. Aqui foi muito fácil. A nossa regra híbrida não teve que fazer nenhum cálculo absurdo para chegar à conclusão que era óbvia. Beleza. Vamos fazer o segundo exemplo. Patrão, tá? O que é o patrão? Patrão seria um sinônimo de chefe, correto? E você vê aqui que na busca literal, ele não encontra a palavra, né? A gente tem um score ali de 0. Só que na busca semântica, a gente encontra aquela frase ali inicial. Estou cansado, chefe, correto? Por que a gente encontra isso? Porque é simples. Chefes e patrão são sinônimos. Elas têm um significado similar, elas são próximas semanticamente. Entende? Essa é a busca semântica. Show de bola. Agora vamos ver aqui uma busca por palavra, uma busca léxica, tá? A gente está consultando apenas o número 19, beleza? Então vamos lá. Na BM25, ele achou essa frase aqui. Ele está procurando por palavras literais, correto? Então ele achou lá, o plano de fuga levou quase 19 anos. Correto? Achou o que a gente queria. Só que a busca semântica achou essa frase aqui, Andy ficou preso por mais de 20 anos antes de conseguir escapar. Você vê que, por alguma razão semântica, ele acredita que a expressão 19 é próxima dessa frase, mais próxima dessa frase do que da outra frase. Beleza? Isso é uma falha da busca semântica, se você pensar no sentido da resposta final. Mas essa é a natureza da busca semântica. Beleza? E para mitigar isso, a gente tem aqui um decisor que vai decidir. Calma aí, eu tenho duas respostas diferentes, qual delas é a correta? E aí você vê aqui que no final a nossa regra híbrida responderia o plano de fuga levou quase 19 anos. Por quê? O score daqui é muito mais alto, ele tem muito mais certeza do que ele está falando, e o score aqui é bem baixo. Então eu tenho aqui meu cálculo, onde eu digo como ele calcular essa diferença quando ele encontrar. É assim que funciona. Como eu falei, isso aqui vai estar tudo implementado se você usar alguma coisa já pronta, mas eu quis implementar aqui para mostrar para vocês. Show de bola? Show de bola. E o último caso vai dar no mesmo, né? Eles ambos acham o mesmo caso aqui e a resposta está lá. Beleza? Ronald, mas como esse cálculo é feito? Você pode fazer ele de diferentes maneiras, tá? Aqui eu estou dando
a importância igual para os dois tipos de busca, mas de repente no teu caso de uso você quer dar mais importância para um tipo de busca do que para outra. Esses parâmetros são configuráveis. Beleza? Show de bola. Ronald, mas como esse dado se parece na realidade? Então vem comigo aqui que eu te mostro. E você não tem como mais ter dúvida nesse assunto aqui. E não vai ter como mais ser enrolado a reg morreu. Outro dia eu escutei o cara comentando que a reg é uma gambiarra. Cara, a engenharia, no fundo, se você já trabalhou com engenharia, você sabe que fazemos adaptações criativas o tempo inteiro. Essas adaptações criativas, em algum momento, se tornam padrões. E é isso. Engenharia e gambiarra andam lado a lado. Obviamente, você não quer fazer gambiarra, mas nesse setor aqui, para quem não conhece, vai ter sempre a impressão que o que a gente está fazendo é gambiarra. Mas, no fundo, é engenharia, cara. E aí isso vai virar padrão. E lá no futuro, um professor vai falar num livro e aí vai ser respeitado. Mas esse campo aqui, ele está vivo, cara. Ele não deu tempo de tudo entrar na literatura. Beleza? Show de bola. Tá bom. Então, como isso aqui fica estruturado? Vamos lá. A nossa informação original. A prisão está no coração e na mente. Essa seria a frase original. O que a gente vai fazer é criar uma representação vetorial, tá? A gente já falou. E esse aqui é o cara responsável pela busca semântica, beleza? Eu tenho um vídeo aqui de busca semântica. Tem material na Rock Pro falando que é vetor, então dá uma lida lá, né? Tá lá, escrito de graça. Beleza. E aí agora a gente tem essa outra coluna aqui, tá? Que é a coluna por palavra-chave. Além desses valores aqui, na prática ele tem um peso para cada palavra, mas para o bem da representação aqui eu botei assim. E o que acontece aqui? Você vê que não tem a palavra a, não tem a palavra está, não tem a palavra no. Todas essas palavras aqui são stop words, tá? Então, o algoritmo retira essas palavras, beleza? E você fica apenas com o filé da informação dentro dessa coluna. Show de bola? Então, se você digitar prisão, ele vai pegar, beleza? É isso. Ele não vai procurar por ar, por na, porque senão ele daria correspondência em quase tudo, correto? Beleza. Show de bola. E o metadata, o que ele está fazendo aí? Se você tem uma lista de frases de filmes, por exemplo, você pode ter muitos filmes. Então, ao invés de você buscar em todos os filmes o que você quer, você pode passar a informação de metadados e usar ela como um filtro para filtrar apenas a lista de filmes que te interessa, se assim for o caso. Beleza? E aí, caras, vocês conseguem algo muito bonito como isso aqui, tá, cara? Vocês conseguem fazer isso aqui muito bem. Bancos de dados existem por um motivo claro. Eles são muito eficientes na busca, tá? Então, o que a gente faz para implementar reg é usar banco de dados. A gente não usa busca em arquivos porque ela tende a ser ineficiente em escala. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro, que você não tenha mais dúvida. E a tua alternativa, cara, agora é construir solução. Eu costumo dizer que se você ficar sempre procurando a última moda, você vai ser distraído, vai ficar batendo de um lado para o outro e não vai conseguir construir. As bases são as mesmas. Isso aqui continua sendo software, tá? A tecnologia ou o material, ele está em evolução constante e ele é algo que todo mundo está aprendendo a lidar. Não é só eu que estou aprendendo a lidar. Todas as maiores companhias estão aprendendo a lidar com ela agora. E o que eu faço aqui é mostrar o que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada e eu tenho compartilhado tanto aqui na internet quanto na comunidade, tanto na consultoria. E acaba que vira um ciclo virtuoso, né? Porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, etc, etc. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você e que tenha clareado a sua ideia sobre esse assunto finalmente. E agora é a tua vez de fazer. Show de bola? Obrigado por assistir. Até a próxima.